Salve, salve, santistas depressivos, desolados, desanimados, desacreditados de todo o Brasil, de todo o mundo. Mais uma péssima noite pra gente, desse ano de 2020, que só tem tido praticamente péssimos resultados, né? Péssimas experiências, péssimas notícias, e não para por aí, né? E é uma sequência de fatos e acontecimentos péssimos que assolam o nosso Santos, que não param mais. Mas, enfim, o que fala desse jogo também, né, de agora, essa derrota contra o Inter, que ficou barata, né? Vamos combinar, ficou barato. A gente tem que agradecer por não ter sido mais, por a gente ter virado um primeiro tempo com 0-0. O Inter perdeu muito gol, muito gol. Poderia ter sido muito mais, resumindo. O Santos, péssimo primeiro tempo e segundo tempo ruim. Não deu esperança pra gente em parte alguma do jogo. Acho que talvez no comecinho do segundo tempo, na maneira como o time voltou, mas aí não tem como você tomar um gol da maneira que o Santos tomou, onde o Felipe Jonathan, péssimo, tenta proteger a bola quase saindo, e o Thiago Galhardo rouba a bola dele, o Inter cruza pra área, o Guerreiro faz o gol. Cara, isso daí já quebrou tudo de vez. Se a gente tinha alguma mínima esperança de conseguir um empate, né? Esse jogo tava... Um empate era goleada, do jeito que as coisas estavam. Aí tudo foi por água abaixo, e o time, assim... Eu não vou falar do time, assim, no geral, de tática, de jogador por jogador. Muito poucos se salvaram. Acho que o Cuca errou totalmente ao entrar com 3 zagueiros, mas depois ele tentou consertar, tentou meio que de tudo, mas a gente esbarra em uma coisa que eu vou falar mais nesse vídeo. A culpa acho que tá mais lá em cima também. Os jogadores, de fato, estão com o futebol muito abaixo. Peças que a gente precisa, Sanches, Pituca, cozidos, péssimos, mas, enfim, um elenco limitado também, um time limitado, que não acerta, mas também o problema tá muito lá em cima, né? O problema tá muito na diretoria. É um desabafo aqui, então, enfim, no geral, gente, depois do jogo de hoje, acho que talvez a gente pode fazer um jogo amanhã, um vídeo amanhã falando mais do jogo e tudo. O clima agora é de velória, cara... eu tô gravando isso por vocês, tá? Por vocês, assim, pelo compromisso nosso com vocês. Nada mais. Mas, enfim, o sentimento agora é esse. É de pura decepção, tristeza e sentimento de, torcedor, a gente já tá alertando vocês. Preparem-se para um ano bem complicado. Preparem-se para um ano muito difícil. É o que a gente vem falando em outros vídeos também. Preparem-se para um campeonato bem longo. Bem longo. E sim, todos têm a sua parcela de culpa, jogadores têm sua parcela de culpa, todos têm sua parcela de culpa, mas a gente tem que entender o quão lesiva tem sido essa diretoria para o Santos Futebol Clube, o quanto ela tem sido vergonhosa e envergonhado nós santistas, e muito por causa dela que a gente tá meio que, imagino como muitos de vocês aí, o pensamento em brigar para não cair. Eu já falei aqui no canal, o nosso foco principal nesse campeonato é 45 pontos e depois a gente vê o que faz. É chegar o quanto antes aos 45 pontos e comemorar quando chegar, gente. Porque essa diretoria tá fazendo de tudo para manchar a história do Santos e para tentar fazer com que o Santos amargure pela primeira vez na sua história uma possível, vocês sabem o que, né? Pela primeira vez na sua história, até... E tem gente que acha que não, que muito difícil isso acontecer, que tem muito campeonato ainda, mas, pessoal, e se a gente pudesse contratar, a situação poderia ser outra, né? A gente poderia tentar pegar uma peça aqui e ali e tal, mas a gente deve salários pro elenco, a gente tem uma diretoria com um dos piores bastidores da Série A, a gente não pode fazer contratação porque a gente está punido pela FIFA, muito também por causa dessa diretoria, de diretorias anteriores, mas enfim, uma sucessão de péssimas gestões que vem assolando o Santos. E é um cenário catastrófico, gente. Sim, é preocupante. Já fique preocupado, torcedor. Já fique preocupado e valorize cada ponto que o Santos vier a conquistar nesse campeonato.
E a gente tem uma sequência de pedreira. A gente tem Atlético Paranaense agora em casa, difícil. A gente tem Sport na Ilha do Retiro depois, pode parecer um adversário mais acessível, mas na Ilha do Retiro, difícil, de certa forma. Palmeiras depois fora de casa, muito difícil. Olha a falta que faz a gente ter deixado a vitória escapar contra o RB no primeiro jogo, né? Porque, assim, a gente esperava mais ou menos que seria isso contra o Inter, né? Eu não tava esperançoso com a vitória, eu não tava nem tão esperançoso com o empate, assim. Pra mim, eu falei aqui na análise pré-jogo, em que o Santos tinha que ter ganho o primeiro jogo, tinha que ter feito a lição de casa e não fez, porque senão a pressão ia ser maior ainda contra o Inter, e foi, e a gente perdeu, e poderia ter sido muito mais. Mas enfim, não vou falar de jogador, não vou falar do jogo em si, o jogo foi o que vocês viram, né? Enfim, é isso, torcedor. Depois a gente pode ver se a gente faz um vídeo para falar mais disso especificamente, mas torcedor, tenha medo, tenha preocupação e tente estar do lado do Santos o máximo que puder. Tente estar com o Santos nessa, porque a gente vai precisar se unir para sair dessa, porque, cara, vai ser complicado. Vai ser complicado e vai ser um ano longo, como eu falei. Acho que é isso que eu tenho para dizer, mais um desabafo mesmo. E, enfim, comenta o que vocês acham e tudo mais. Mas é triste a gente ver quem tá comandando o Santos, né? A gestão que comanda o Santos. Como eu falei, se tornou a pior gestão que eu já vi como santista. E ela ainda não acabou, né? Ela ainda pode nos trazer mais coisas negativas, como vem trazendo a cada vez mais. Mas é isso. Valeu, pessoal. Tamo junto e torcer por dias melhores.